Olha só que notícia estranha, gravíssima na minha visão e revoltante, inclusive. Quero saber a sua opinião sobre isso. Uma juíza do TRT de São Paulo acabou de se formar em medicina. Até aí, né, ela estudar, se formar em alguma outra coisa, tudo bem. Só que medicina, no caso, é um curso de estudo ali de dedicação integral. Inclusive, no internato, no ambulatório da Santa Casa de Santos, de acordo com as matérias que saíram aqui, se eu não me engano, foi no estado de São Paulo a primeira matéria e depois repercutiu em um monte de lugar. Entre 2024 e 2025, ela tinha que ter 90% de presença entre 8 da manhã e 17 da tarde. E ela trabalhou nesse período como juíza, gente. Ela não pediu licença, não. O expediente, das 11h30 até as 18 no tribunal. E como que ela trabalhava? Complicado isso daqui, né? Ela pode estudar? Pode, mas não tem que trabalhar também? É compatível isso? Inclusive ela foi, na verdade, promovida durante esse período. E eu vou contar para vocês aqui tudo o que já aconteceu comigo também, com alguns amigos. Fiquei 10 anos ali no TRT como técnico, como analista, fazendo muitas vezes o trabalho dos juízes que tinham uma vida paralela. E eu vou te contar várias coisas nesse vídeo. Então, deixa sua curtida, faça sua inscrição no canal, ative o sininho, veja os links aqui da descrição se você pretende ser concursado, porque eu vou te ajudar demais. Inclusive, sempre tem curso grátis aqui e tudo mais. E vem comigo, eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso. Tá? É importante a sua participação, quero saber o que você pensa sobre isso. Essa notícia repercutiu em um monte de lugar. Teve notícia aí na Band, nos grandes jornais, né? Eu vi aqui uma notícia no G1 também. E o que mais chama a atenção, gente, é que essa juíza ela foi promovida nesse período, cara. E assim, né? O tribunal não pode proibir a pessoa de estudar, né? Um juiz, ele pode fazer uma faculdade do que ele quiser. Só que o juiz precisa trabalhar, né, gente? Precisa trabalhar, pelo amor de Deus, né? E assim, juiz, gente, é diferente do analista, do técnico, porque se você tem home office integral, você consegue, né, dependendo aí da sua jornada, fazer as suas funções. Só que juiz tem uma coisa que é insubstituível, gente, que é conduzir a audiência. Como que ficou? Ficou muito estranha essa história aqui, né? Não ficou claro, e claro, o processo nesse momento que está ali na corregedoria do TRT está no modo sigiloso, né? Então a gente não vai saber o que vai acontecer aqui, só que é complicado, gente, sinceramente, como é que ela foi promovida. E isso daqui provavelmente deve ter tido denúncia ali, às vezes até de algum servidor que trabalha com ela. Porque, gente, ó, o que acontece na prática? Eu falando aqui da minha experiência como técnico, como analista, trabalhando em gabinete, né? Trabalhei com vários juízes e eu conheci pessoas de perfis diferentes, né, cara? E assim, gente, o serviço público é como qualquer outra estrutura cheia de humanos. Tem muita gente boa mesmo, gente dedicada, que gosta de trabalhar, e tem alguns que não estão nem aí para nada. O mundo é assim, tá? E no serviço público não seria diferente. Só que, claro, no serviço público você tem uma responsabilidade maior, porque no final das contas ali você está recebendo dinheiro da população. Então você tem que entregar um trabalho de qualidade, você tem que estar ali, né, de corpo e alma, não só o corpo. Você tem que se dedicar. E assim, lembra daquela frase lá? Grandes poderes trazem grandes responsabilidades? Pô, o juiz recebe muito bem, né, gente? Então ele tem que levar as funções ali de forma séria, ele tem que conduzir a equipe, ele não tem que entregar o trabalho para a equipe. E o que normalmente acontece nesses casos, gente? Os técnicos e analistas fazem todo o trabalho. Eu sei que tem um monte de gente que fala que, nossa, coitado do estagiário. Gente, quem fala isso, sinceramente, é muito inocente, nunca conheceu a estrutura do TRT. Estagiário no Tribunal do Trabalho, por exemplo, nos gabinetes que eu trabalhei, nunca teve estagiário. E assim, estagiário não aguenta o tranco. Quem aguenta o tranco são os servidores, técnicos, analistas. Então, o que provavelmente aconteceu aqui? Os técnicos e analistas faziam todo o trabalho da pessoa. É isso que acontece na prática, gente. E assim, é confortável? Não, é totalmente desconfortável. Só que em alguns momentos o servidor ali, né, tem uma função comissionada, um cargo comissionado. E isso daqui, gente, o que é? Para você que não sabe o que significa isso. Você ganha um plus salarial para desenvolver uma atividade, como por exemplo ali, ó, minuta de sentença, nos gabinetes minuta de voto. Então você faz ali o trabalho do juiz, né, que em tese tem que revisar aquilo bonitinho, né, quando é uma decisão mais importante, ele entra ali e mexe, ele que coordena a equipe e tudo mais. Só que em alguns casos, a pessoa que seria a líder ali, né, do setor, da vara, do gabinete, que seria o juiz, só está o corpo lá. E assim, os técnicos e analistas ficam sobrecarregados, fazendo o trabalho de juiz e ganhando como servidores. Isso daqui é algo absurdo? É. É algo comum? É, infelizmente.
Só que, claro, né, cada setor é um setor, gente. Eu conheço pessoas também, juízes, que trabalham demais. Eu já falei várias vezes aqui, gente, ó, para ser juiz, cara, você tem que ter uma certa aptidão, pelo menos conhecer qual que é a realidade, porque tem muito trabalho para fazer, cara. Se você é aquela pessoa que gosta de trabalhar, que gosta de puxar as atribuições para si, que gosta de resolver os problemas, você vai trabalhar que nem um cavalo, você vai enxugar gelo porque não acaba e você tem uma grande chance de ficar doente se você não se controlar. Ao mesmo tempo, né, o juiz cada vez mais acaba tendo uma estrutura maior com assistente, né, conforme ele vai subindo na carreira vai tendo mais assistente, vira desembargador, tem uma equipe maior e o cara vai tirando o dele da reta, né, colocando o burro na sombra. Isso daqui vai acontecendo naturalmente, não com todos, é claro, mas vai acontecendo. E os servidores ficam cada vez mais sobrecarregados. Então, provavelmente o que aconteceu aqui é isso, né? Essa pessoa não trabalhava e os técnicos e analistas faziam todo o trabalho. Talvez algum deles aqui tenha denunciado. E assim, já aconteceu comigo, cara, tantas vezes, eu me vejo tanto nessa posição, gente. Eu já trabalhei com um juiz, por exemplo, que não gostava de falar sobre trabalho, cara. Ele ficava incomodado quando você ia trazer algum problema para ele. Ele gostava de falar de qualquer coisa. Diversão, piada, não sei o quê. Falava de trabalho, já começava já a ficar mexendo no colarinho, dava um tremelique no cara lá, porque ele não queria falar sobre trabalho. Então você tinha que resolver tudo. Isso daqui é confortável? Não, cara, é totalmente desconfortável. Né? Você como técnico, como analista, ali, mesmo que seja chefe de gabinete, assessor, você não ganha para isso, a responsabilidade é dele. Né? Eu já contei várias vezes aqui em um monte de página aqui desse livro, algumas histórias, né, que aconteceram comigo e com outras pessoas. E eu me lembro claramente, cara, quando eu estava muito perto de pedir a exoneração, eu pedi a exoneração em 2019, né? Já gravei vários vídeos aqui sobre tudo que aconteceu para eu pedir a exoneração, né? Primeiro fui técnico, depois analista, trabalhei diretamente com vários juízes. E eu lembro que naquele momento que eu saí de um gabinete que estava muito tóxico, e eu já estava praticamente ali pedindo a demissão, eu fui conversar com alguns juízes, né? Alguns até que pegaram meu contato, outros que eu tive indicação ali, que eu sabia que estavam precisando de assistente. E eu me lembro de um caso específico, cara, que era de uma mulher que era juíza, claro, e ela tinha acabado de ter gêmeos e tinha outro filho e tudo mais, e numa conversa com ela assim, né, eu entendi, e ela deixou isso daqui muito claro, que ela precisava que eu fizesse todo o trabalho dela, porque ela tinha muito trabalho com os filhos, e ela queria ter praticamente ali uma dedicação integral com os filhos, e aí, né, eu não falei desse jeito, é claro, falei, não, muito obrigado pelo convite, mas para mim não vai dar, de uma forma educada, mas eu gostaria de ter falado para ela, falar assim, eu não sou seu escravo, né, se você quer cuidar dos seus filhos, ótimo, cara, muito legal, gosto da ideia. Só que você não pode não trabalhar no tribunal, continuar recebendo a sua remuneração ali e cuidar dos seus filhos. Quer cuidar do seu filho? Pede para sair. Pede licença. Se vira, não nasceu quadrada. Sabe? Agora você vai querer pegar o alemãozinho aqui para fazer todo o seu trabalho e você, bonitona lá, vai ganhar 30, 40, 50 pau? Você está de brincadeira com o papai aqui, né? Não falei isso, é claro, mas falei não para ela. E isso aqui acontece demais, gente. Você vê assim, quando faz uma entrevista, né? Isso aqui é muito comum quando você entrar no tribunal. Aí você quer trabalhar com qualquer juiz. Você faz meio que uma entrevista. Você vai conversar com a pessoa e você percebe a intenção da pessoa. Tem juiz, cara, eu trabalhei com um juiz lá em Ituiutaba, especificamente, cara, que ele dava até raiva porque ele não deixava ninguém trabalhar. Ele fazia tudo. Ele gostava de fazer audiência, decisão mais difícil, ele tentava passar pra gente assim, aí daqui a pouco ele fala, deixa que eu faço, né? Isso daqui é melhor eu fazer, não sei o quê. Então tem vários perfis de pessoas. Tem perfil de juiz que gosta muito do que faz, que puxa para si a responsabilidade, e tem juiz e servidor também que joga tudo na conta dos outros, gente. É comportamento humano, sabe? Tem gente que é boa, tem gente que é ruim, tem gente que é boa de trabalhar, e assim, o serviço público ele bate, né? Talvez essa pessoa que fez isso daqui, né? Acho que ninguém vai discordar do que eu tô falando aqui, né, gente? Pô, incompatível, né? Como é que você vai ficar o dia inteiro estudando medicina, que é um negócio pesado, né, que exige um estudo muito pesado, e levando um trabalho que em tese é pesado também, que é o trabalho de juiz? Não tem como, cara, é incompatível. E talvez essa pessoa tivesse um interesse bem grande no trabalho no começo, né, e depois de um tempo, depois de algumas coisas que foram acontecendo, ela perdeu tesão, mas não tem coragem de pedir para sair e fazer outra coisa da vida, né? Eu vi um comentário muito bom, inclusive na nossa rede social, que a gente postou a matéria, que saiu na Band, se eu não me engano, alguém falando que ela queria ser doutora, né, porque a doutora é a primeira doutora do juiz e a segunda doutora é por fazer medicina. Talvez seja isso, né? Talvez seja o ego ali falando, porque eu duvido que essa pessoa aqui ia abandonar a carreira de juíza para virar médica. Sinceramente, eu acho que isso daqui não faz muito sentido. Talvez se ela quisesse se aposentar, sei lá, mas aí a gente não tem nada a ver com isso e o TRT tem que decidir aqui, né? Eu vi que o TRT falou que está
olhando lá para ver o que vai decidir. O processo está rolando na corregedoria. Falou que ela passou lá nos testes de produtividade, mas aí o teste de produtividade, né? Tem um servidor trabalhando para ela lá, não sei como é que fica, né? Vai ficar fácil. Então tem que ver tudo bonitinho, porque, cara, eu conheço tantas histórias de alguns juízes que não são tão bem vistos ali, né? Juízes, às vezes, que eram substitutos, né? Alguns, inclusive, que hoje são titulares, que não eram bem vistos pelos desembargadores e que trabalhavam pra caramba, cara. Os caras mereciam um reconhecimento maior. Só que como eles eram um pouco mais combativos com alguns absurdos que aconteciam lá no tribunal, era só paulada, gente. Era só processo, corregedor caindo em cima, tudo mais. Aí agora, o que acontece um negócio desse daqui, a mulher é promovida no meio do caminho, sabe? Essas coisas eu não consigo entender, cara. Então, acho que essas coisas têm que ser levadas mais a sério, sabe? E eu espero que todo mundo aí que trabalhou com essa juíza, né, durante esse período, e outros que trabalham ainda com alguns juízes que não levam tanto a sério assim o seu trabalho, eu espero que esteja todo mundo bem. Eu sei que muitos servidores aqui veem os vídeos do Bitolei. Tenho muitos amigos ainda no tribunal, né? A galera fica me mandando mensagem do que está rolando lá nos grupos de servidor do TRT, de todos os TRTs que eu passei também, inclusive. Então, vamos ver, tá? Eu sei que é possível, né, um juiz estudar tudo mais, mas essas atividades não podem atrapalhar a função principal dele, que é ser juiz. Né? Como é que ficavam as audiências, cara? Eu quero saber. Ou essa pessoa que conseguia fazer as audiências e conseguia conversar lá na faculdade para não cumprir a carga. Como é que fica? Sabe? Eu quero entender. O que está acontecendo? Eu estou muito curioso para saber o que vai rolar nesse processo aí. Se eu ficar sabendo de mais coisas, eu trago para vocês aqui. Mas eu quero a opinião de todo mundo. Comentem aqui o que vocês acham sobre isso. E também, claro, para você entender, gente, tá? Porque para com o vitimismo também. Porque eu sei que tem um monte de gente que vai falar assim, ai, por isso que eu não quero mais ser servidor. Ai, blá, blá, blá. Cara, para de frescura, gente. Porque, no final das contas, mesmo essa galera aqui que trabalhava fazendo as coisas, né, para qualquer juiz aqui, na verdade, que às vezes só tá com o corpo lá. Cara, o servidor é bem remunerado, sabe? Você tem ferramentas para se proteger. Você tá aí porque você quer. Você tá aí porque você quer. Você tem condições de procurar outro setor. Tem muita gente boa no tribunal, cara. Isso daqui foi um erro que eu cometi, gente. Eu demorei muito tempo para sair de um ambiente zoado que eu tava lá. E vacilei, sabe? Eu quero que vocês tenham atitudes diferentes, que vocês saiam antes, porque tem muito lugar bom para trabalhar, sabe? E aqui fica a minha recomendação, que é algo que eu falo muito nesse livro aqui, ó, recomendo que todo mundo leia. Não vire refém de função comissionada e de CJ, porque muita gente fica presa nisso, cara. Às vezes você está numa CJ lá que dobra o seu salário, né? Quase dobra o seu salário, às vezes dá hoje mais de R$9.000 ali, dependendo da CJ que você tem, e você leva seu padrão de vida, você não pode perder a CJ. Aí você tem que se submeter a coisas absurdas que acontecem. Então, cara, toma cuidado com isso, né? E aí eu recomendo que todo mundo leia esse livro que está disponível, inclusive, aqui no link da descrição. Ele está publicado pela Ridel, segunda edição, Melhor Trabalho do Mundo. Recomendo que todo mundo leia, vai te ajudar aí na vida depois da aprovação também. A aprovação ágil te ajuda para passar no concurso, o Melhor Trabalho do Mundo te ajuda a se proteger depois que você entrar. Fechado? Quero saber a opinião de vocês. Comentem aqui e, claro, deixem a curtida, façam sua inscrição no canal, ativem o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu vou deixar também aqui um link com a notícia sobre isso que saiu lá no G1, fica mais fácil de vocês verem todos os detalhes. E também faça sua inscrição no canal, ative o sininho, siga o Bitolei em todas as redes sociais e a gente se vê em breve. Eu prometo te ajudar nos demais concursos que vão acontecer em breve. Tchau, tchau.